Vamos então ao vídeo que eu já atrasei quase 2 semanas, né? Vamos falar dos GOATs, dos melhores jogadores da história da quadradura, parte 2. A parte 1 eu coloquei aqui no card, falamos do 6º ao 10º colocado. Hoje falaremos do 1º ao 5º. E um abraço especial para o Rafa Tozeto, tenista profissional brasileiro, que estava me cobrando esse vídeo há muito tempo, falando lá que no grupo de WhatsApp da família dele, o debate estava ferrenho para quem assumiria as posições mais altas, Ivan Lendl ou André Agassi. Eu já postei lá no Instagram, mas agora eu vou justificar por aqui, que aqui no YouTube é muito mais legal, né? Meu nome é Luiz Estival, mais conhecido como Alenzão, e você está no canal Tênis Além do Óbvio. Então, já se inscreva por aqui, curta o vídeo e assine o sininho das notificações. Vamos lá então aos 5 melhores jogadores da história da quadra dura. E na 5ª colocação, o tchecoslovaco, depois americano, Ivan Lendl, ex-número 1 do mundo na década de 80, tenista lendário e extremamente eficiente na quadra dura. Eu confesso que gostaria de colocar o Ivan Lendl na 4ª posição, até acho que ele merecia, mas por uma questão de, digamos, coerência com os critérios, acabei colocando ele na 5ª posição, mas talvez ele merecesse até a 3ª, a 4ª, aliás, o 3º, 4º e o 5º, né, tanto faz o lugar deles. Mas vamos lá falar dos feitos de Ivan Lendl. 5 títulos de Grand Slam na quadradura, 3 US Open e 2 Australian Open, além de mais 6 vices, 1 no Australian Open, 5 no US Open. Os Masters 1000 foram criados em 1990, então o Lendl jogou muito pouco deles, né? Ainda assim, em 92, já bem no final da carreira, ele foi vice em Cincinnati e também no Canadá. Mas nos Grand Prix Super Series, que eram os Master 1000 da época dele, ele tem 10 títulos e 5 vices. O ATP Finals na época dele era no carpete, portanto, ele não tem como ter títulos, né? Ao todo, o Ivan Lendl soma 30 títulos e 20 vices na quadra dura. Olha, certamente o Ivan Lendl ele estaria na 3ª posição se, na época dele, o circuito fosse jogado em quadras duras. 66% dos torneios, como são hoje, né? E também se o Australian Open fosse na quadra dura por mais tempo na carreira dele, né? Já que o Australian Open só foi para a quadra dura em 1987. Portanto, o Lendl jogou o Australian Open só no final da carreira na dura e mesmo assim copou 2 vezes e foi vice de 1. E também vamos convir que ele deu uma vaciladinha no US Open, né? 5 vices em 8 disputados, né? Porque ele teve um começo conturbado nos Grand Slams, né? Ele foi número 1 antes de ganhar Grand Slam. E no US Open, ele demorou 3 finais para vencer a primeira. Um pouco porque ele era meio prejudicado pela atmosfera do US Open, que era um pouco hostil com ele. A arbitragem era bem hostil com ele, favorecia um pouco os americanos, como era meio de praxe antes do Hawkeye. Mas ainda assim, né, depois da 3ª final, o Lendl deu uma despachada e começou a dominar os americanos, né? Ele perdeu a primeira final para o Jimmy Connors, depois perdeu para o John McEnroe. Aliás, os americanos venceram as 7 primeiras edições do US Open na quadradura até o Ivan Lendl quebrar essa hegemonia deles. O Lendl foi o primeiro grande especialista em quadras duras jogando do fundo da quadra, né? O Lendl ele traz uma revolução para o tênis porque é o primeiro cara que se preocupa realmente com a ciência no esporte, né? Era muito disciplinado, fazia treinos físicos muito rígidos, bem ao estilo mesmo dos tchecos, né? Dos tchecoslovacos, né? Porque ele era da Tchecoslováquia, porque quando houve a dissidência, né?
o fim ali da Tchecoslováquia, ele acabou se naturalizando americano, já bem no final da carreira. O Lendl também, essa questão do preparo físico dele fez ele ter uma longevidade maior do que os tenistas da época dele, jogou até os 30, 31, 32 em bom nível, e também foi um cara que levava muita vantagem física sobre os adversários, o que na quadra rápida e no saibro fazia muita diferença. Era um tenista completo, era o protótipo do tenista moderno. Então, o Ivan Lendl aí, grandíssimo tenista, na quinta colocação. Na quarta colocação vem polêmica, hein? Pete Sampras, o americano número 1 do mundo por 6 anos consecutivos na década de 90, de 93 a 98, mas também figurou em número 1 99 e 2000, mas não encerrou nessa posição, e também foi um grande jogador de quadras duras, principalmente nessas quadras duras muito rápidas dos anos 90. Vamos aí ao currículo do Sampras. Grand Slams, 7 títulos e 4 vices, 5 no US Open, 2 no Australian Open, e os 4 vices, 1 no Australian Open, 3 no US Open. Masters 1000, 8 títulos e 5 vices. O Sampras era bem econômico nos Master 1000. Ele, na carreira como um todo, em todas as quadras, ele tem mais títulos de Grand Slams do que de Master 1000, algo um pouco incomum. Ele focava muito nos Grand Slams, né? É dele aquela frase de que, no fim das contas, o que importa para decidir o melhor da história são os Grand Slams. Finals, ele venceu 2, na quadradura, né? No carpete ele venceu outros, mais 3, e total de grandes títulos na quadradura 17, total de títulos ao todo nessa superfície 36. O Sampras, ele foi um tenista extremamente dominante quanto mais rápidas eram as superfícies. E a quadra dura dos anos 90, conforme eu falei no vídeo anterior, ela era muito rápida, muito rápida. Então, o estilo de saque e voleio do Sampras era muito eficiente, e também destaque para o saque dele em si, né? Sacava demais, talvez o melhor sacador da história, dentre os número 1 do mundo e dentre os caras que não têm 2 metros de altura. Inclusive, o Sampras tinha um primeiro e um segundo saque que eram praticamente iguais, muito difícil de serem lidos. O Sampras também era muito rápido de pernas, ele era capaz de fechar a rede com uma velocidade incrível, né? Abafava demais os adversários, sufocava os adversários mesmo, e também era muito completo no jogo como um todo. Talvez a esquerda não fosse um primor, mas o resto era sensacional. E a esquerda de aproximação para a rede era, em especial, muito boa, sim. Na devolução também. Enfim, o Sampras aí, um cara muito bom de quadradura. 2 curiosidades. O último título de Master 1000 dele foi contra o Guga, Masters 1000 de Miami em 2000, vitória em 4 sets muito apertados, uma verdadeira batalha, em que o Sampras foi um pouco favorecido pela arbitragem, né? Que no tie-break do quarto set deu uma bela de uma garfada no Guga, que custou aí o quarto set. Bom, americanos nos Estados Unidos, a arbitragem sempre tendia para os caras, né? Se tivesse Hawkeye, Gugão teria mais um título de Master 1000 na quadradura. Outra coisa do Sampras é que o último torneio da carreira dele foi o US Open de 2002, no qual ele se sagrou campeão em cima do Agassi, seu arquirrival. Então, o Sampras terminou a carreira vencendo um slam, né? Isso aí é muito significativo. Então, quarta posição, Sampras também, se fosse pelos títulos de Grand Slam, até merecia estar na terceira posição, né? Muita gente lá no Instagram defendeu que o Sampras estivesse na terceira, mas na terceira colocação escolhi outro tenista também americano, o carequinha André Agassi. Obviamente, também ex-número 1 do mundo, nessa nossa lista, só tem tenista que foi líder do ranking, né? Nós estamos falando aqui de
lendas, né? E por que que eu coloquei o Agassi na terceira posição? Se conforme veremos, ele tem menos títulos de Grand Slam do que o Sampras na quadra dura e também foi, de certa forma, freguês do Sampras na quadra dura. É porque o Agassi, ele foi um cara que revolucionou o tênis, o estilo de se jogar tênis, moldou o tênis moderno e tinha um estilo de jogo que era perfeito para a quadra dura. Tanto para a quadra dura dos anos 90, quanto para a que seria dos anos 2000, porque ele ganhou Grand Slam nos anos 2000 também. Vamos aí aos feitos do Agassi, que são espetaculares também. Ao todo, ele tem até mais títulos do que o Sampras, exceto nos Grand Slams. Então, títulos de Grand Slams do André Agassi: 6, 4 Australian Open e 2 US Open, além de mais 4 finais perdidas no US Open, muitas delas para Pete Sampras. Masters 1000, 14, terceiro maior vencedor de Master 1000 na quadra dura, além de 5 vices, maior vencedor do Master 1000 de Miami, com 6 títulos. Também foi ouro olímpico em Atlanta 96 e no Finals ele foi campeão no carpete, mas na quadra dura ele teve 2 vices, um para o Guga em 2000, um para o Federer em 2003. O Agassi, ele venceu todos os grandes títulos na quadra dura de todos os grandes torneios, né, exceto o Finals. Ganhou US Open, Australian Open, Indian Wells, Miami, Toronto, Canadá, e também ganhou as Olimpíadas e também o Masters 1000 de Madrid, quando esse era jogado na quadra dura indoor. E Paris, na época dele, era carpete, Xangai não existia. Total de grandes títulos na quadra dura para o André Agassi, 21. Total de títulos, 46. Como eu disse, né, o Agassi ele vem aí na posição número 3, à frente do Sampras, porque ele tinha um jogo que era de quadra dura que moldou o jogo de quadra dura e o jogo de tênis que viria a ser dos anos 2000 para frente. Ele e o Guga, né? O Agassi, um dos primeiros caras a jogar de forma agressiva do fundo da quadra o tempo inteiro. Ele, o Kafelnikov, sempre abafando o adversário do fundo da quadra com uma devolução espetacular, talvez a maior da história, junto com a do Djokovic e a do Guillermo Coria. O saque não era tão bom comparando com o resto do jogo, mas o resto, né, um forehand pesadíssimo, um backhand pesadíssimo, sempre pegando sempre pegando na subida em cima da linha, posicionado em cima da linha. O tênis moderno ele é moldado pelo Agassi e pelo Guga, né? Porque o Guga ele acrescenta o topspin pesado de fundo de quadra. Porque os caras antes do Guga, que jogavam com topspin pesado, eram os caras mais defensivos, com bolas mais altas. O Guga, ele começa a bater pesadão, ser agressivo com muito topspin. Influencia inclusive o Agassi, né? O Guga faz com que o Agassi passe a bater com mais topspin, conforme o Agassi confessa na biografia dele. Inclusive faz o Agassi trocar de corda, né? Em 2002, o Agassi passa a jogar com as Luxlon, que era uma corda mais moderna, que foi trazida no circuito pelo Guga. O Agassi, ele ganha torneios Grand Slam e Master 1000 tanto nos anos 90 quanto nos anos 2000. O Agassi começa a carreira dele em 87 e só vai parar em 2006. É um cara muito longevo, porque no fim da carreira levou muito a sério o preparo físico, né? Primeiro cara a ter um preparador físico 100% voltado à metodologia do tênis, uma evolução do que o Ivan Lendl trouxe. E também poderia ter vencido mais Grand Slams se ele não tivesse teimado em não ir ao Australian Open até 95, né? Quando ele foi pela primeira vez aos 24 anos e venceu o torneio, que viria a ser o principal Grand Slam dele, né? Voltaria a vencer em 2001, 2002 e 2004. Ou 2000, 2001 e 2003, foi isso, né? 2004 foi o Federer. Então, carequinha André Agassi na terceira colocação, tenista histórico, principalmente em quadras duras. E o primeiro a fechar o Grand Slam em todos os pisos, né? A vencer os 4 Grand Slams em eras em que os Grand Slams já eram jogados no saibro, quadra dura e grama. Antes, quem tinha fechado o Grand Slam era o Rod Laver, mas com 3 na grama
e 1 no saibro. Então agora a segunda colocação, suíço Roger Federer, cracaço, ex-número 1 do mundo também, e com um vasto currículo na quadradura, um vasto currículo em todas as quadras, né? Vamos falar então dos feitos do Federer e depois debater um pouquinho do jogo dele. Então vamos aos títulos dele. 11 Grand Slams na quadradura, 6 Australian Open e 5 US Open, inclusive 5 US Open seguidos, e 3 vices. Um no Australian Open, aquele que ele cai aos prantos contra o Nadal, porque ele perde a terceira final de slam seguida para o Nadal, e 2 US Open, um para o Djokovic e outro para o Del Potro em 2009. Del Potro que encerrou a sequência de 5 títulos seguidos do Federer, de 41 jogos de invencibilidade no US Open. Títulos de Finals, 6. Curiosamente, 2 deles em quadradura aberta. Os únicos Finals que foram jogados em quadradura aberta, inclusive Houston 2003 e 2004. Master 1000, 22. Total de grandes títulos, 39. Total geral, 71, sendo 24 na quadra indoor. Recordista aí de quadra indoor. Aproveitamento brutal também, 83,3%, 776 vitórias, 156 derrotas. Federer que tinha um jogo perfeito para todas as superfícies, principalmente a quadradura, né? Movimentava bem demais, ele fazia o que o Sampras fazia, o que o Agassi fazia com requinte, né? Movimentava muito bem, pegava tudo na subida, agressivo demais o tempo inteiro, abafava o adversário, indo para a rede, sacava mais ou menos como o Sampras, né? 2 saques poderosíssimos, né? O primeiro e o segundo muito parecidos, escondia muito bem onde ele ia sacar. E quanto mais rápido a quadra, melhor ele jogava. Tanto que ele, no fim da carreira, 2017, quando ele volta melhor do que nunca, pegando tudo na subida, ele vai muito bem. Quando o Australian Open em 2017 e 2018 acelera um pouco a velocidade do piso, né? Ele vence em 2017 Nadal, 2018 Cilic. O Federer foi líder de títulos no US Open, com 5 conquistas ao lado do Connors e do Sampras. É aí um dos reis do US Open. Também venceu mais torneios em Cincinnati, 7, e empatado na liderança com Djokovic em Indian Wells. Vice-líder no Australian Open com 6 e no Finals também com 6. Aí, retrospecto contra o Djokovic na quadradura, 18 vitórias Federer, 20 Djokovic, e contra o Nadal, 11-9 para o Federer, porém 3-1 para o Nadal em Grand Slams. Curiosamente, nunca se enfrentaram no US Open, as 4 partidas foram no Australian Open, porque o Federer ele perdeu duas semifinais aí imperdíveis para o senhor Djokovic, né? Federer teve 2 match points seguidos, tanto em 2010 quanto em 2011, mas acabou levando a virada para o Djokovic. Então, segunda colocação aí, com bastante distância para os demais, Roger Federer. E agora na liderança, não poderia deixar de ser Novak Djokovic. E aí, com uma distância enorme até para o próprio Federer, né? Nessas quadras duras mais neutras, mais lentas, dos anos 2000, 2010, 2020, o Djokovic sobrou demais, né? O jogo completo e versátil do Djokovic não dava espaço para ninguém respirar na quadradura, né? Vamos lá aos feitos do Djoko. Títulos de Grand Slam na quadradura, 14, 10 Australian Open, 4 US Open, além de 6 vices no US Open, né? É outro aí que poderia ter ganhado mais US Open, né? Aproveitamento dele em finais do US Open deixa um pouco a desejar, 4 de 10, mas é muito título mesmo assim. Títulos de Master 1000, 29. Muito título de Master 1000 na quadradura. Títulos de Finals, 7. Também é recordista. Total de grandes títulos, 50. Ou seja, 11 a mais que o segundo colocado, que é o Federer. E tem ao menos 3 de cada grande título, né? Só não são 4 de cada, porque Cincinnati ele venceu 3. Os outros ele venceu pelo menos 4. E é o maior vencedor em 6 dos 9 grandes torneios na quadradura. Vou falar quais são.
Mas antes eu esqueci de falar do total de títulos dele, 71, também empatado com o Federer na quadradura. Recordista de grandes títulos na quadradura indoor, 13, né? Federer em seguida com 6. Ele é recordista de títulos no Australian Open, Indian Wells, Miami, Xangai, Paris e Finals. Segundo maior no Canadá, segundo maior em Cincinnati e quarto maior no US Open, né? Segundo, se a gente considerar que à frente dele tem 3, né? Empatados com 5. Retrospecto absurdo também, 84,3%, 721 vitórias, 134 derrotas. Outro feito dele importante demais é que ele ficou de 2013 para frente invicto contra o Nadal na quadradura. Aliás, não perdeu nenhum set nos 7 jogos que eles fizeram. E contra o Federer também predominou, 20-18, sendo 7-4 em finais no geral e 7-4 em Grand Slams. Inclusive, alguns jogos bem importantes aí. Aquele que ele virou, 2010, 2011, tendo 2 match points contra, assim como teve um Wimbledon. Enfim, né? O Djokovic aí, incontestável rei da quadradura. E aí ele é a evolução do Agassi, né? Aliás, não dá para falar, eu acho que o Djokovic é uma coisa, é o tênis moderno por essência, né? É o cara completaço que faz tudo na quadra. Defende bem, contra-ataca bem, ataca bem, muda muito a direção da bola, direita excelente, esquerda excelente, devolução nem se fala, movimentação absurda, joga todas as posições da quadra. A partir de 2011 começou a sacar bem, começou a volear bem aí mais pro meio da carreira, principalmente de 2015 para frente, até ganhou um US Open sacando e voleando na final, né? Contra o Medvedev em 2023. Então, Djokovic vai falar o quê, né? É absurdo. E a movimentação dele na quadradura, que eu acho que é o mais absurdo, né? Ele consegue escorregar como se ele estivesse no saibro. Então, Djoko aí, líder absoluto na quadradura. Agora vamos às menções honrosas. Tem muita gente que ficou de fora que poderia estar entre os 10, né? Sinner, Murray, Connors, Nadal e McEnroe formaram o top 10 junto com o 5 de hoje. Mas também vale mencionar caras como Boris Becker, ganhou 3 grandes slams na dura, o Edberg, 2 US Open e 1 Olimpíadas, os Australian Open dele foram na grama, o Medvedev, que venceu todos os torneios na quadradura menos o Australian Open, além de ter vencido um US Open, 4 vices de Grand Slam na dura, o Stan the Man, né, Wawrinka, ganhou o Australian Open e US Open, assim como o Marat Safin, o Michael Chang, que não ganhou Grand Slam na dura, mas venceu 7 Master 1000 e fez final nos 2 slams, Patrick Rafter, bicampeão do US Open, Kafelnikov, campeão do Australian Open, vice do Australian Open também, Jim Courier, 2 Australian Open e vice do US Open, Wilander, ganhou o US Open e Australian Open no mesmo ano, Leighton Hewitt, ganhou um US Open, foi vice de outro US Open e também do Australian Open, ganhou 2 Finals, 2 Master 1000 e vários outros caras, né? Cilic, Del Potro, enfim, uma lista muito extensa. Então, pessoal, está pago o vídeo dos GOATs da quadradura. Comentem aí quais são para vocês os GOATs da quadradura e se vocês concordam ou não com a lista. Valeu!